Precisamos falar sobre isso. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil. Gente, esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque eu não vou tratar diretamente do fantasma, mas de um assunto que está ligado à leitura do personagem. A gente vai falar sobre scans e facsímiles, para poder levar um papo com vocês e explicar o que são exatamente essas duas coisas e se elas são ou não válidas. Há mais de 10 anos eu resolvi voltar a ler quadrinhos depois de um longo período afastado dessa linguagem. Eu já contei essa história algumas vezes, mas em resumo, eu havia perdido o gosto pela leitura dos quadrinhos depois que eu perdi toda a minha coleção de HQs em uma mudança. Depois de muitas idas e vindas, eu tive a vontade de voltar a ler histórias em quadrinhos, mas não conseguia compreender o que estava acontecendo no universo DC, no universo Marvel, porque as cronologias desses dois universos eram cada vez mais complexas. Em um dado momento, eu resolvi verificar se ainda existiam gibis do Fantasma, que era um dos meus personagens favoritos na infância. Na verdade, a coleção que eu perdi de histórias em quadrinhos era bem variada, tinha muita coisa da DC, alguma coisa da Marvel, mas era formada predominantemente pelos quadrinhos do Fantasma, alguma coisa de Flash Gordon e outros personagens mais ou menos com a mesma pegada. Na busca por informações sobre revistas do Fantasma, eu encontrei o blog Fantasma Brasil, que já é capitaneado há muitos anos pelo nosso glorioso Sabino, que faz um trabalho fantástico de manutenção e resgate do personagem. Foi ali, no blog Fantasma Brasil, que eu tive o meu primeiro contato com os scans, as revistas digitalizadas e disponibilizadas gratuitamente para leitura. Eu achei o negócio tão interessante que inclusive cheguei a escrever sobre o assunto. Ali por volta de 2014, eu estava numa fase em que eu estava fazendo uma outra graduação, estava fazendo a graduação em História da Arte, e escrevi um pequeno artigo chamado Os Fãs e os Scans, onde eu falo principalmente dos scans do Fantasma, mas dou um apanhado sobre essa coisa dos scans de um modo geral. Quem quiser de repente ler esse artigo que eu escrevi há tantos anos, eu vou deixar o link para ele disponível aqui na descrição do vídeo. Então o scan é algo relativamente simples. O camarada compra a revista, bota num aparelho de scan, né, que todo mundo hoje tem em casa, digitaliza aquela revista e a disponibiliza gratuitamente na internet. O blog Fantasma Brasil, por exemplo, faz esse trabalho de compartilhamento gratuito de scans há exatos 13 anos, já tendo mais de 2 milhões de acessos. E na esteira disso, o próprio blog Fantasma Brasil tem feito também o compartilhamento das tiras diárias e dominicais do Fantasma, também gratuitamente. Muitos dos scans são feitos às vezes a partir de traduções feitas por fãs, e houve um determinado momento em que surgiu uma grande discussão a respeito da legalidade dos scans. Lá no blog Submundo HQ tinha um texto muito legal sobre essa coisa dos scans, falando das discussões que eles provocavam. E ele dizia basicamente o seguinte, que havia aqueles que defendiam os scans, dizendo que assim eles facilitavam o acesso a materiais que estavam indisponíveis no mercado, materiais antigos, esgotados, livrando o público leitor do monopólio das editoras. Assim, o leitor já não precisaria mais ficar à mercê, ficar escravo das editoras, e ele teria uma ferramenta a mais de escolha. Os editores, por sua vez, costumavam argumentar que os scans iriam acabar com o mercado de gibis, que os scans iriam fazer com que esse mercado entrasse em declínio. E houve realmente um momento em que as editoras começaram a perseguir os blogs que disponibilizavam os scans gratuitamente, até que depois de um tempo as coisas meio que se assentaram e tudo parece ter uma certa normalidade.
Acontece que o scan e os quadrinhos digitais apresentam vantagens e desvantagens como qualquer outra mídia, como qualquer outro suporte. A questão é você saber se você quer ou não ler em scans. Tem pessoas que até hoje não leem scans, não gostam de ler em scans. Tem outras que aparentemente só leem em scans. A grande pergunta que surge é a respeito da legalidade da leitura de scans. Na minha pesquisa, eu acabei encontrando o artigo 184 do Código Penal Brasileiro, que fala o seguinte, olha, parágrafo 1º. Se a violação consistir em reprodução por qualquer meio com intuito de lucro de obra intelectual, no todo ou em parte, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente, ou consistir na reprodução de fonograma ou videofonograma sem autorização do produtor ou de quem o represente. E o parágrafo 2º diz o seguinte: na mesma pena do parágrafo anterior, incorre quem vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, empresta, troca ou tem em depósito com intuito de lucro, original ou cópia de obra intelectual, fonograma ou videofonograma, produzidos ou reproduzidos com violação de direito autoral. Ou seja, a palavra-chave aqui é com intuito de lucro. Trocando em miúdos, quando você compra uma revista, ou um livro, ou um CD, eles passam a ser seus. Aquele objeto pertence a você. Você não vai ser o dono da propriedade intelectual. A propriedade intelectual está assegurada lá para o autor, para a editora, coisa e tal. Mas aquele objeto é seu. Se ele é seu, você pode compartilhá-lo como você bem entender, com quem você bem entender, desde que você não lucre com isso. Ou seja, você pegou a sua revista, poxa, legal, gostei, digitalizou e disponibilizou gratuitamente, você não está incorrendo em crime de pirataria. A partir do momento em que você cobra pelo download da revista digitalizada, aí sim você incorre numa questão do crime de pirataria, porque aí você está obtendo lucro. De uma certa maneira, é mais criminoso o sujeito que xeroca páginas de livro na universidade, por exemplo, porque ele está lucrando com aquilo, do que a pessoa que disponibiliza gratuitamente um quadrinho que lhe pertence, pelo qual ela pagou, e ele está disponibilizando gratuitamente para outros. Eu posso emprestar a minha revista, eu posso dar a minha revista, porque ela pertence a mim. É claro que no mundo dos scans há uma certa ética por parte dos administradores de blogs, onde a gente disponibiliza esse tipo de material impresso. Por exemplo, no caso do Fantasma Brasil, o que a gente vê muito lá sendo disponibilizado são materiais que estão há muito tempo fora do mercado. Por exemplo, as revistas da RGE estão lá, muitas delas são digitalizadas, ou materiais que não estão sendo comercializados no Brasil. O que nós fazemos muito no blog Fantasma Brasil é pegar revistas estrangeiras, digitalizar, fazer a tradução por nossa própria conta, e aí às vezes tem até uns errinhos que passam, é impossível não passar alguns equívocos, e disponibilizar gratuitamente. A gente faz a mesma coisa com as tiras diárias e dominicais do Fantasma, que há um pagamento feito ao King Features mensal para poder obter as tiras que estão sendo publicadas agora, mas elas estão gratuitamente no blog Fantasma Brasil. Por quê? Porque nós pagamos por aquele material. E aí vem mais uma vez a questão da ética. Por exemplo, você não vai encontrar no blog Fantasma Brasil nenhuma das últimas edições do Fantasma publicadas pela Mitos, por exemplo. Você não encontra ali. Por quê? Porque nós entendemos que esse material, por ser recente, por estar disponível nas bancas, nas livrarias, na internet, por ter como você comprá-lo, você não vai fazer a disponibilização disso digitalmente. Ele está disponível atualmente no Brasil. Então tem a questão da ética em volta disso. A questão dos scans acaba nos levando diretamente para um outro elemento, que são os facsímiles.
que são os facsímiles? A pessoa pega uma edição, por exemplo, digamos que ela tem lá Capitão 7, número 2. Ela vai lá, digitaliza, faz uma digitalização, imprime essa digitalização. Isso é o facsímile. O facsímile entra na mesmíssima lógica dos scans. Você pode fazer desde que seja para consumo próprio. Eu, por exemplo, já ganhei de um fã do Fantasma que acompanha aqui o nosso canal, e ele pede para eu não falar o nome dele. Ele já me deu algumas revistas que ele fez em casa. Ele foi lá no blog Fantasma Brasil, baixou as revistas, imprimiu com a sua impressora caseira, fez um trabalho bacana na capa, encadernou e me mandou de presente. Isso não é crime, porque ele não me cobrou nem mesmo a taxa de correios para me presentear com esse material. Então aí você não entra em crime. E é aí que eu chego no elemento que motivou o vídeo que você está assistindo agora. Há algum tempo começaram a circular em grupos de Facebook anúncios vendendo revistas digitais do Fantasma. Esses anúncios são postados periodicamente em alguns grupos por um indivíduo que diz vender a mídia, ou seja, um CD-ROM com as revistas digitais do Fantasma. Só que há um elemento que ele não diz. Ele baixou todas essas revistas do blog Fantasma Brasil. Ele baixou gratuitamente esse material, tá? E agora ele quer vender o material digital. E aí a gente chega no seguinte: isso que ele está fazendo, isso sim, além de ser antiético, porque afinal de contas é um trabalho feito pelo Sabino, pelo Celso, por mim, é um trabalho feito por fãs para disponibilizar o material gratuitamente para outros fãs. Ele está se apropriando desse material e tentando lucrar em cima disso. Então, se você vir o anúncio desse camarada em algum grupo no Face ou no Mercado Livre, que é a plataforma que geralmente ele utiliza, denuncie, não compre scans, tá? A compra de scans constitui crime, tá bom? A mesma coisa vai se aplicar aos facsímiles. Recentemente, um determinado perfil no Facebook entrou em diversos grupos dedicados ao Fantasma e ele estava anunciando a venda de uma revista do Fantasma inédita no Brasil, impressa no formato facsímile. Gente, ele baixou a revista do blog Fantasma Brasil e está cobrando por esse material. Isso, gente, é crime também. Então, o que a gente está falando aqui é que, tanto quanto com relação a scans, quanto com relação a facsímiles, você incorre em crime quando você compra esse material. Você fomenta um crime quando você está comprando um material que não pode ser comercializado. E além disso, quando você compra um material que está sendo vendido e que foi uma apropriação a partir de algo que foi feito gratuitamente por fãs, como é o caso do material que está disponível no blog Fantasma Brasil, além de você estar fomentando o crime, você está incentivando uma prática criminosa, você está de uma certa forma menosprezando todo o trabalho que nós, fãs do Espírito que Anda, amantes dos quadrinhos, temos tido para fazer chegar aos nossos colegas, aos outros fãs, esse mesmo material de forma gratuita, pelo simples prazer do compartilhar. Então, esse vídeo, gente, eu sei que talvez não seja o tipo de vídeo que você esperava dentro do canal Fantasma Brasil, mas eu achei extremamente necessário falar sobre isso. Não compre scans, não compre facsímiles. Você pode acessar gratuitamente diversas revistas em quadrinhos do Fantasma e de outros personagens que são disponibilizadas gratuitamente por leitores e fãs do Brasil e do mundo todo. Mas não compre nem scans nem facsímiles, até porque isso é pirataria e nós sabemos que
que o fantasma é inimigo dos piratas. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelos links do Fantasma Brasil que ficam na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canalzinho e de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também de entrar em contato conosco para entrar nos grupos de WhatsApp e Telegram. Assim, você tem contato bacana com fãs do Fantasma e fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?